Sejam bem-vindos, eu me chamo Felipe e estamos na quinta aula falando sobre programação orientada a objeto. Já falamos aí sobre encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, mas agora vamos falar das vantagens, né, da programação orientada a objeto. Qual é a vantagem? Felipe, você está falando tudo isso, qual é a vantagem? Minha vantagem de desenvolver usando orientação a objeto, né, programação orientada a objeto. Bom, ó, a programação orientada a objeto oferece algumas vantagens em relação aos outros paradigmas de programação. Né? Quais são? Reutilização de código, vocês vão ver isso a gente fazendo hands-on, tá? Facilidade de manutenção. A gente não precisa criar um código macarrônico como a gente fazia em programação estrutural. Vocês vão entender como fazer isso, como separar. E inclusive o Solid e o Clean Code vai ajudar a gente bastante nisso. Modularidade, ou seja, os objetos podem ser desenvolvidos e testados independentemente. Isso que eu gosto tanto nesse paradigma. Eu ainda não vi em outro, já aprendi estrutural, já vi funcional, não sei se na funcional eles conseguem fazer, mas não vi. Tá? Flexibilidade. Né? A POA oferece alto nível de flexibilidade, permitindo que objetos sejam substituídos por outros objetos sem afetar o restante do sistema. Como a gente vai saber isso? Solid, você vai ver. Aguarde, vai ser a próxima playlist nossa. E como okay, revolucionando o desenvolvimento de software, tá? Tá, mas Felipe, você falou que a gente vai ter, ó, como eu falei, reutilização de código, facilidade, modularidade, flexibilidade. A gente vai ter isso tudo, mas por que a gente começou a falar de pool? Por que tanto lugar a gente vê tantos cursos, tantos vídeos sobre programação orientada a objeto? Lê aí comigo. Ó. A programação orientada a objeto revolucionou o desenvolvimento de software ao introduzir uma abordagem mais eficaz e modular para projetar, implementar e manter sistema de software. Pessoal, pensa comigo. Nosso dia a dia como desenvolvedor já é difícil. Às vezes a gente tem que desenvolver, entregar logo, e muitas vezes quando volta em forma de bug na sustentação, se você já desenvolve e está numa empresa, né, é tão difícil. Então a gente tem que procurar um paradigma de desenvolvimento que vai facilitar o nosso dia, mas não somente procurar. Vou programar agora em orientado a objeto e vou ter tudo. Não, não vai ter. A programação orientada a objeto, muita gente não faz curso de pool, não faz curso de Solid por falta de conhecimento do que a totalidade da programação orientada a objeto pode dar. Ela não é só fazer um new no objeto. Então, a programação orientada a objeto ela trouxe uma revolução. E sobre essa revolução, você tem que ter um mínimo de conhecimento de como utilizar todo esse paradigma para você chegar num topo bacana de entrega de um projeto, como diz aqui, né, um projeto de software modular, né, eficaz e modular para projetar, implementar e manter sistema de software. Né? E aí, aqui tem algumas maneiras fundamentais que a pool impactou o desenvolvimento de software. Primeiro, modelagem do mundo real. Então, a pool ela permite que os desenvolvedores venham olhar o mundo real, como eu dei alguns exemplos de animal, cachorro, gato aqui para vocês, e a gente consegue colocar todo esse comportamento de um objeto, de um animal, seja lá o que for, na programação orientada a objeto, facilitando assim a linguagem ubíqua, a linguagem da nossa regra de negócio com o que está no código. Então, se alguém falar, Felipe, a classe animal, então consigo colocar uma classe animal
com os métodos dentro da classe. Ah, uma classe cachorro. A gente sabe que o cachorro late, né? A gente sabe que o gato mia. Então a gente consegue colocar de forma fácil e que todos os outros desenvolvedores entendam e olhem para regras de negócio que a parte da gestão traz e entender o código só ouvindo o que estão falando sobre a regra de negócio. Né? Encapsulamento, como já falei, ó, a noção de encapsulamento, né, permite que os desenvolvedores ocultem os detalhes internos de uma classe e forneçam uma interface clara para interagir com ela. Isso promove a modularidade, né? Você pode separar códigos e facilitar a manutenção, que é o nosso dia a dia aí, né? Pois as alterações internas de uma classe não afetam o restante do sistema. Herança, como eu já falei, a gente pode pegar um código, né? Ele permite o que? A reutilização daquele código, como a gente mostrou aqui para vocês. O polimorfismo, que é algo maravilhoso, que o polimorfismo ele permite que objetos diferentes, de diferentes classes que herdam, né, uma mesma classe ou implementam uma interface, eles sejam tratados de maneira uniforme, ou seja, da sua própria maneira, através de interfaces comuns. Isso simplifica o código, né, e torna mais fácil adicionar novos tipos sem modificar o código existente. A gente vai ver isso na prática também. Reusabilidade, olha aí, ó. A gente pode reutilizar código, sim, mas tem uma maneira prática para fazer isso, tá? Não é você sair colocando herança, interface, que seu código vai ficar, sua arquitetura vai ficar muito ruim. Então, reusabilidade, né? Ela promove reusabilidade de código. Manutenibilidade. Isso é a dor de cabeça de todo gerente de sustentação, de todo diretor, que o código, toda vez que chega um bug às vezes é uma dor de cabeça para alterar, né, o código e devolver para o cliente. Então a gente tem uma manutenção muito mais rápida e mais flexível, né? Desenvolvimento colaborativo, né? A PUL facilita o desenvolvimento colaborativo, permitindo que equipes de programadores trabalhem em módulos independentes do sistema. Cada equipe pode concentrar em suas responsabilidades específicas sem afetar negativamente outra parte do código. Abstração. A abstração na PUL permite que os desenvolvedores representem conceitos complexos de forma simplificada. Isso facilita a compreensão do sistema e permite uma comunicação mais eficaz entre os membros da equipe. Gerenciamento de complexidade, a gente vai ver isso também na prática. A PUL ajuda a gerenciar a complexidade do software, principalmente, pessoal, em injeção de dependência e inversão de controle. Muita gente faz uma confusão com isso e a gente vai ver isso na prática. Dividindo em partes menores, mais gerenciáveis, isso facilita o desenvolvimento de sistemas grandes e complexos. Segurança e controle de acesso. A PUL suporta a implementação de controle de acesso aos dados através de encapsulação. Palavra feia, né? Encapsulação. Encapsulamento, né? Métodos e atributos podem ser definidos como públicos, privados ou protegidos. A gente viu isso em slides anteriores, em aulas anteriores, né? Controlando quem pode acessar ou modificar determinadas partes do código. Entendeu? Então é isso. A próxima aula a gente vai falar aí sobre associação, agregação e composição. E a gente vai falar e vou passar um DVzinho para vocês, tá bom, pessoal? Então a nossa aula termina aqui e próxima aula aguardo vocês e aguardo o seu feedback também. Um abraço.